sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós recebemos representantes de universidades brasileiras e europeias que participaram do Congresso do Instituto de Estudos Brasil-Europa, o IBE. Realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, o Congresso tem como tema Inovação, Cultura e Sustentabilidade, desafios para Brasil e Europa. Hoje nós conversamos sobre um dos projetos do IBE, o projeto Euraxess. Nosso convidado é o representante do projeto aqui no Brasil, Paulo Lopes. Paulo, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Também é um prazer estar aqui e poder apresentar para vocês a rede Euraxess. Paulo, explica para a gente como que funciona essa rede. A rede Euraxess é uma rede internacional de pesquisadores para promover a mobilidade desses pesquisadores. Portanto, na realidade, começou na União Europeia, essa rede, no início, portanto, da década passada, e foi se estendendo gradualmente a outros países. Instalou-se também nos Estados Unidos, China, Japão, Índia, países do Sudoeste da Ásia e chegou agora ao Brasil em maio deste ano. E aqui no Brasil ele ganhou o nome de Euraxess Links Brasil, é isso? Sim, na realidade os links são as antenas da rede fora da Europa. Portanto, inicialmente o objetivo era promover a mobilidade dos pesquisadores no interior da Europa e gradualmente foi-se estendendo para fora da Europa de forma a promover essa mobilidade entre a Europa e esses países de fora da Europa e agora com o Brasil também. E qual é a importância, Paulo, de falarmos em mobilidade de pesquisadores? Hoje em dia cada vez se fala mais da internacionalização, não é? Das universidades, da mobilidade portanto, de estudantes, pesquisadores, não é? Portanto, nós temos aqui no Brasil, há alguns anos vimos aqui um reconhecimento disso pelo governo brasileiro, que lançou o programa Ciências Sem Fronteiras, não é? Para a mobilidade de cerca de 100 mil estudantes, mobilidade internacional, também não só para os estudantes brasileiros irem para fora do Brasil, mas também para trazer também estudantes para cá, estrangeiros, e portanto é um aspecto muito importante porque permite o desenvolvimento das carreiras dos pesquisadores, dos estudantes, não é? Esse contacto internacional com outras experiências e é enriquecedor também para as instituições que acolhem esses estudantes, não é? Portanto, cada vez mais estamos numa sociedade globalizada, portanto, esses intercâmbios de estudantes e de pesquisadores são cada vez mais importantes para essa troca de experiências, não é? E na União Europeia, na realidade, isso é um fenómeno natural porque a União Europeia é um mercado único portanto, de mercadorias, de serviços, mesmo de transações financeiras, mas também de ideias de conhecimento. E de conhecimento, não é? E, portanto, foi por isso que se começou a desenvolver esta rede de Euraxess, no sentido de fomentar essa troca e intercâmbio de pesquisadores entre os países europeus, porque isso gera uma excelência na pesquisa, dinamiza o intercâmbio de conhecimento e, a partir dessa base da experiência no interior da Europa, a União Europeia decidiu, portanto, é uma rede financiada pela União Europeia, e a União Europeia decidiu abrir também para outros países mais importantes do mundo, não é? E agora também chegou aqui no Brasil para promover também essa mobilidade entre a União Europeia e o Brasil. E tem parceria com o Instituto de Estudos Brasil-Europa, e como que ela funciona? Bem, digamos que são dois projetos financiados pela União Europeia, não é? E, portanto, o IBE é uma parceria natural, porque o IBE tem feito um trabalho muito importante no desenvolvimento das relações na área da educação e da pesquisa entre, portanto, o Brasil e a Europa. Estão envolvidas universidades das mais importantes, tanto aqui como na Europa, não é? E, portanto, o Euraxess tem uma sinergia natural para precisamente promover esses intercâmbios
portanto, dinamizar bolsas, oportunidades de bolsas, de empregos para pesquisadores entre a Europa e o Brasil, não é? E como que tem sido visto, você agora no Brasil, representando esse projeto, como que tem sido visto essa possibilidade de mobilidade para os pesquisadores, tanto em nível de graduação, alunos, estudantes, quanto também em nível de pós-graduação, professores? Sim, existe muito interesse, não é? Existe porque nós temos já aqui o programa Ciências Sem Fronteiras, não é? Que está, e o que se tem verificado é que a maior parte dos bolsistas do Ciências Sem Fronteiras o destino principal tem sido a Europa, não é? E, portanto, há uma afinidade cultural já muito grande, um interesse muito grande pela Europa e, portanto, o que o Euraccess faz é que, portanto, facilita aos pesquisadores, portanto, essa mudança, esse intercâmbio com a Europa, a possibilidade de mudar-se para a Europa para ter uma bolsa, para ter um emprego e, portanto, isso é algo que está atraindo aqui muito interesse no Brasil, porque a receptividade que temos tido é muito grande, não só de pesquisadores, de estudantes, mas também das próprias universidades e centros de pesquisa aqui no Brasil, porque é uma oportunidade também para eles divulgarem, numa escala internacional, também as oportunidades de bolsas que estão oferecendo aqui no Brasil para pesquisadores estrangeiros de virem aqui fazer pesquisa. Portanto, diria que até agora o interesse tem sido muito grande e cada vez maior, porque qualquer rede, quando ganha escala, cada vez o interesse fica maior, não é? E como que se organiza o projeto Euraccess? A gente conversa daqui a pouco. O programa Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta e hoje nós conversamos sobre um dos seus projetos, o projeto Euraccess. Paulo, explica pra gente como que essa rede, né, do projeto Euraccess, ela está organizada em 40 países, é isso? Sim, na realidade a rede é constituída por várias áreas, né? Temos a área, uma das áreas mais importantes, que é a de jobs, em português empregos. Portanto, o que é que essa área permite? Portanto, através dessa área do Euraccess, um pesquisador, por exemplo, brasileiro, pode ter acesso a oportunidades de empregos, de bolsas na Europa e não só, também nos outros países onde, portanto, o Euraccess está presente, como eu mencionei, Estados Unidos, Japão, Índia, China, países do Sudeste da Ásia, até mesmo no Brasil, agora que estamos também publicando essas ofertas de bolsas e de empregos aqui, que estão disponíveis aqui no Brasil. E além disso, um instituto de pesquisa ou uma universidade, uma empresa, pode também publicar nessa área de serviços do Euraccess as suas oportunidades de empregos, de bolsas, e em particular aqui no Brasil também. Cada vez mais estão sendo publicadas essas oportunidades aqui, não é? E, portanto, isso é uma oportunidade que se abre para um pesquisador ter acesso a todas portanto, essas oportunidades que estão disponíveis nesses países, para os centros aqui que fazem pesquisa também, empresas também de atraírem, ter uma audiência maior de potenciais interessados. Além disso, um pesquisador aqui pode, tudo isto sem custo, é importante frisar, pode também publicar o seu currículo, portanto, nessa área, e o seu currículo pode ficar disponível
com uma grande audiência, inclusive para potenciais empregadores que necessitem de um pesquisador com esse perfil, não é? E, portanto, nós temos, em média, temos mais ou menos 10 mil oportunidades de emprego e de bolsas publicadas diariamente nessa rede, em todo o mundo, não só na Europa, mas nesses países todos. E, portanto, a escala é bastante grande, não é? Isso relativamente à área de empregos, não é? De oportunidades de financiamento, jobs. Temos também uma área que é a área de serviços do Air Access. Aí, portanto, aí estão esses 40 países envolvidos, 40 países europeus. Portanto, na realidade, temos 250 centros de assistência nesses 40 países, com 600 pessoas dedicadas a fazer esse trabalho de assistência a pesquisadores que querem deslocar-se para esses países. Portanto, na prática, um pesquisador brasileiro ou um bolsista do Ciências Sem Fronteiras que se quer portanto, fazer uma pesquisa e ter uma bolsa, por exemplo, ou um emprego num determinado país, através do Air Access Serviços, pode colocar-se em contacto com, portanto, esses centros de assistência nesses países, nessas cidades em que eles estão interessados em fazer pesquisa e, através desses centros de assistência, ter uma assistência personalizada para que eles possam esclarecer todas as questões que tenham, por exemplo, sobre o custo de vida, sobre formalidades de visto, ou mesmo, por exemplo, alojamento, mesmo assistência para encontrar alojamento antes de se transferirem para essas cidades, assistência médica, escola para filhos, todo esse tipo de assistência que é muito importante para um pesquisador ou um estudante antes de se mudar de país, não é? De ter essas informações de forma a que quando chega já esteja bem mais tranquilo e informado, não é? Portanto, de que se está mudando para um país em que, por exemplo, o custo de vida não é demasiado caro para os rendimentos que oferece, ou que chegue lá e que não tenha depois de ficar na rua enquanto tenta encontrar um alojamento. Não é? E essa assistência nesses centros especializados, nessa área de serviços, também é gratuita? Sim, sim. Todo o serviço é gratuito, é financiado pela União Europeia e, portanto, com esse objetivo de dinamizar a mobilidade de pesquisadores e atrair os melhores pesquisadores do mundo para a Europa. Não é? É um objetivo político, mas ao mesmo tempo também criando condições para que os pesquisadores europeus possam também ir para o Brasil e para os outros países também. E como, Paulo, você tem visto essa mobilidade da Europa vindo para o Brasil, para as universidades brasileiras ou para trabalhar em alguns outros centros? Sim, também há muito interesse, eu diria que há um interesse cada vez maior, não é? De pesquisadores europeus, não só pesquisadores, mesmo já pessoas formadas de vir para o Brasil, porque infelizmente temos uma crise na Europa, não é? Que está melhorando, mas ainda continua um problema e, pelo contrário, a economia no Brasil continua portanto, se desenvolvendo e as oportunidades que o Brasil oferece são cada vez maiores, não é? Portanto, existe um interesse muito grande de vir para cá e dos pesquisadores europeus e cada vez mais têm vindo. Aliás, a maior parte dos pesquisadores estrangeiros aqui no Brasil são europeus, não é? E, portanto, nota-se também um interesse cada vez crescente do Brasil de atrair também esses pesquisadores. É um centro de atração, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, de inovação. Nitidamente, porque o Ciências Sem Fronteiras coloca o foco
em levar os pesquisadores brasileiros para fora, também de trabalhar na questão do desenvolvimento do idioma, principalmente o inglês, não é? Agora foi lançado recentemente o Inglês Sem Fronteiras, no âmbito do Ciências Sem Fronteiras, mas nota-se também que cada vez mais o objetivo é atrair para cá, porque há uma consciência de que isso gera também desenvolvimento, não é? Do conhecimento, desenvolvimento tecnológico, e, se possível, guardar aqui esses pesquisadores para ajudar o desenvolvimento aqui da economia aqui no Brasil, não é? Claro que temos aí um problema que é a questão do idioma, não é? Que aqui para operar no Brasil é importante o português, não é? Do português. E, portanto, existe esse problema que limita um pouco, mas apesar disso, nota-se que cada vez mais há um interesse muito grande de pesquisadores europeus de virem para cá. E um pouco sobre como as pessoas podem ter acesso ao projeto de vocês, a gente conversa daqui a pouco. Tá certo. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa. Hoje conversamos com Paulo Lopes, representante do projeto Euraxess no Brasil. Paulo, a respeito do projeto, como que ele tem incentivado, estimulado o desenvolvimento de inovação dentro das empresas que acabam se tornando parceiras da rede de vocês? Certo. A questão da inovação é um tema muito importante que estamos tentando desenvolver na Europa e no Brasil, não é? É um tema que se fala muito e há uma consciência que o desenvolvimento da inovação é fundamental para o desenvolvimento económico dos nossos países, não é? E, portanto, aí o Euraxess também tem um foco no desenvolvimento da inovação, porque o Euraxess permite, como eu indiquei, para as empresas de disseminarem as suas oportunidades de empregos, de bolsas que estão oferecendo para pesquisadores nessa área da inovação. Portanto, nós estamos aqui no Brasil encorajando bastante as empresas e as federações industriais, por exemplo, a Fiesp, em São Paulo, a FIA-Rejan no Rio e outras, para tomarem, portanto, tirarem benefício das oportunidades oferecidas pela rede Euraxess para poderem, portanto, disseminar as oportunidades que estão oferecendo a pesquisadores e, com isso, poder atrair pesquisadores estrangeiros, europeus e não só, competentes, não é? Porque, por vezes, empresas estão procurando pesquisadores muito especializados, não conseguem encontrar aqui no Brasil e, então, assim, têm acesso a portanto, candidatos, um maior leque de candidatos de qualidade, e isso gera, portanto, um aumento da excelência, não é, desses pesquisadores, não é? Quanto mais candidatos, mais concorrência, melhor, não é? E nessa questão da concorrência também, Paulo, de repente a gente pode fazer um paralelo na questão de construir uma carreira de pesquisador fora do seu país, né? Dependendo da universidade, da instituição, da empresa, né, que coloca à disposição uma vaga, há essa possibilidade também. Sim, o que está acontecendo, por exemplo, no Ciências Sem Fronteiras, empresas estão disponibilizando, empresas multinacionais estão disponibilizando, portanto, bolsas para pesquisadores brasileiros irem fazer pesquisa nos países de origem dessas empresas, não é? E portanto, e vice-versa também, para estrangeiros virem para cá também para fazer pesquisa aqui em empresas, por exemplo, brasileiras ou localizadas no Brasil. E, portanto, isso é importante também, portanto, dinamizar através dessas bolsas também essas experiências dos pesquisadores nessas empresas, porque isso gera, portanto, o desenvolvimento da inovação, não é? E um problema do desenvolvimento da inovação é essa relação, muitas vezes,
que é complicada, difícil de implementar, da cooperação entre a universidade e as empresas, não é? E isso aí é uma área que tem de se desenvolver. Na Europa também está havendo um esforço de fazer isso, e aqui no Brasil também é necessário para que os resultados da pesquisa cada vez mais possam ser, portanto, absorvidos pelo mercado e explorados comercialmente, não é? E aí temos também a questão das patentes, que é uma área também que tanto a Europa como o Brasil mais ainda, não é? Que têm de desenvolver, porque essa questão é fundamental também para que um país tenha êxito, não é? Portanto, na área da inovação é fundamental que essa questão das patentes seja dinamizada, e os países mais ricos normalmente têm um maior número de patentes registradas, não é? E as empresas, Paulo, universidades, instituições que querem disponibilizar suas vagas, as suas bolsas, como que deve proceder? Portanto, nós temos o nosso site que publica essas ofertas, não é? E, portanto, empresas que estejam interessadas podem consultar o site, podem se inscrever no site, assim como as universidades também e os centros de pesquisa. O site é brasil.euraccess.org e também tem o nosso e-mail, portanto, Brasil com Z, tudo com Z, Brasil sempre com Z, brasil@euraccess.net, e, portanto, ou inscrevendo-se diretamente no site ou enviando essa informação para nós publicarmos, para o nosso e-mail, para publicarmos no site. Portanto, essa é a forma de poder usar o site para publicar essas oportunidades de bolsas, de financiamentos. E quem viu uma oportunidade, se interessou também para conseguir a assistência de vocês, entre em contato pelo e-mail também. Sim, claro. Nós, como eu mencionei, a rede foi lançada aqui, o Links Brasil, né, a Antena Brasil, em maio. Portanto, nós atualmente estamos disseminando aqui no Brasil a rede e, portanto, essa é a forma de contactarmos através do nosso e-mail para qualquer questão. Portanto, estamos totalmente à disposição para contribuir para essa dinamização da mobilidade entre pesquisadores entre o Brasil e a União Europeia. Paulo, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no programa Diálogos. Com muito gosto. O prazer foi meu. Obrigado. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa fica por aqui. Na próxima semana falamos um pouco mais sobre a parceria entre Brasil e Europa. Obrigada pela companhia e até mais.